Mas, falando de gratidão, psicologicamente, pela referência e definição da palavra, poderemos encontrar vários itens, vários vocábulos que possam representar o que seja gratidão. Teríamos talvez até uma resposta pronta, individualmente, porque a gratidão, ela, em primeiro lugar, ela é um olhar diferente para a vida, sem dúvida, né? À medida que nós vamos caminhando e olhando a vida de uma forma diferente, e hoje nós vamos pincelar um pouquinho sobre os vários efeitos, os benefícios, porque cada um experimenta de forma diferente. Por isso é um olhar diferente para a vida, né? Antes de passar para a nossa amiga Lina, que eu sei que ela também hoje tem bastante coisa com Marisa, eu trouxe uma pequena reflexão de um conto. E esse conto, ele é bem reflexivo, porque podemos nós transportarmos para ele. Conta-se que em um reino bem distante, muito distante, mas que a abundância da riqueza material era tão visível, tão abundante, que onde as pessoas passavam, não tinha como não querer olhar para aqueles castelos, aquelas flores dos jardins, da exuberância, os reis e as rainhas que transitavam nas suas vestes luminosas, luxuosas. Então, era um reino muito rico. E, obviamente, que esse reino, sendo tão extenso e tão grande em terras, se fazia aquele rei cada vez mais poderoso. E com o poder, ele possuía também vários servos que estavam sempre prontos, absolutamente. Ele nem sequer conseguia pronunciar o que ele queria que fosse feito. Os servos parece que adivinhavam o que ele queria e ali colocava à disposição. Era um que carregava, né, segurando sempre as vestes. Se ele precisava sentar, outros automaticamente a cadeira já se colocava e pronto. Mas o rei era muito exigente e dizia sempre aos seus servos, se um deles fizesse qualquer coisa errada, que contrariasse as ordens, que um mínimo deslize ali seria punido severamente. E como ele tinha vários servos e todo dia as notícias eram que um foi mandado calabouço, o outro foi decapitado, e os servos viviam temerosos. Mas tinha um entre eles que já adquiriram uma certa autoconfiança, serenidade, tranquilidade em tudo que fazia. E os outros servos ficavam assim, é como dizer, cuidado, quando você estiver tocando nas coisas dos reis aqui, das rainhas, não pode deixar cair, porque ele tem um ouvido muito apurado. Um mínimo alfinete que cai, ele logo quer saber e ouve tudo. Ele falou, não tenho preocupações, tudo está sendo feito na boa e na mais serena ordem de tudo que precisa ser executado. Então, esse servo, ele era tranquilo, equilibrado, não se apavorava com nada, os reis transitavam, as rainhas, e ele agia normalmente e serenamente. E todos ficavam espantados, porque quando o rei apontava descendo a escada, todos já estavam trêmulos, se colocando a postos. E ali era um dia muito tenso de se viver entre as majestades. Mas aconteceu que um dia, trabalhando no quarto do rei, preparando as suas almofadas para que ficassem cada vez mais fofinhas, ele deixou que uma dessas almofadas caísse ao chão. E aí o rei, que passou e olhou soberbo, mas o que é isso? Logo essa almofada que eu sempre me recosto e descanso a minha preciosa cabeça, descansando da coroa que era muito pesada, cheia de pedras preciosas. Isso não pode acontecer. E ele falou, sim, majestade, pediu desculpas. E ele falou, não aceito, vai imediatamente para a prisão e será decapitado. Ele falou, baixou a cabeça e disse que se essa ordem vai ser cumprida, obviamente. E foi serenamente, seguindo todos aqueles soldados que estavam conduzindo-os. Ele foi serenamente, tranquilo. Perto de entrar na prisão, que era abaixo do castelo,
Ou ele falou, majestade, tem um último pedido, se assim me permitir. Ele falou, mas como último pedido? Eu estou dando uma ordem para que você vai ser preso e decapitado, você quer falar o quê? Ele falou, eu servi a majestade por muitos e muitos anos. Se não me engano, foram exatamente 10 anos de trabalho, carregando, levando, com muito amor e muito respeito. Se me permite, gostaria de pedir 10 dias que representasse esses 10 anos, que eu pudesse ficar aqui no castelo, ou em alguma parte que Vossa Excelência, assim, achar conveniente, e nesses 10 dias poderás executar essa sentença. O rei parou, pensou, falou, ok, pode ter esse consentimento, porque hoje você, meu rapaz, entrou na graça do rei. Não sei como, mas você conseguiu. Eu vou lhe conceder esses 10 dias, mas nem um minuto a mais. E assim o servo entrou na prisão. E lá os soldados disseram assim, já que você está aqui e pela ordem do rei, deverá cuidar de tudo. Ele prontamente deixou sua cela bem higienizada. Mas à sua volta existia cães raivosos, preparados para atacar a qualquer momento qualquer pessoa intruso naquelas áreas. Então ele falou, pode deixar que eu vou cuidar desses cães e vou cuidar de tudo. E assim ele fez. Alimentava os cães, conquistou a confiança, deu amor, deu carinho, preparou aquele ambiente onde os animais já conseguiam se aproximar dele, dos soldados, sem trazer nenhum sentimento de perigo que avançasse. E assim ele foi conduzido o tempo inteiro, durante 10 dias, trabalhando, regando o jardim, limpando toda a área em volta do castelo e dando toda a atenção e cuidados àqueles animais extremamente perigosos, porque eram treinados para matar e atacar a qualquer momento. Chega o dia da execução, o rei diz, pois agora você terá aquilo que merece, porque desobedeceu, fez algo que não foi bom. E assim ele traga os cães e vamos soltar as feras para que devorem esse servo desobediente. E ele estava todo em páfia. E aí que quando o servo veio e adentrou, os cães chegaram perto, foi lambendo o rosto, dando beijinho, fazendo carinho. E o rei, o que é isso? Como pode? Esses cães extremamente perigosos, era para atacar. O que foi que aconteceu? Ele falou, majestade, durante esses 10 dias, meu coração foi tomado de um extremo sentimento de amor por esses animais. E esse amor foi transportado na forma que ele alimentava e cuidava desses animais. Obviamente que os animais adquiriram um sentimento, inexplicavelmente sentido até mesmo pelos animais, a gratidão. Mais do que saber, é sentir. E a prova disso, que todo ser vivo pode sim sentir a gratidão. Então, o significado maior da gratidão é esse sentimento. E aí o rei benevolente se achava naquele dia também de ação de graça, falou, como você conquistou, eu vou te dar mais uma oportunidade. E assim ele se sentiu e voltou ao trabalho regularmente, tranquilamente. E observou que ele não mudou nenhum pensamento, nenhum sentimento. O foco daquele servo foi amor, trabalho, positividade. Colocou toda a sua energia de amor, de disposição de trabalho para aquele momento, aquilo que ele desejava. Ele não parou e nem pensou no negativo. Ele nem tampouco amaldiçoou o rei por aquelas ordens absurdas. E nem tampouco ficou com raiva dos soldados que eram obrigados a tratar com tanta maldade, com tanta brutalidade. E ele permaneceu assim, sereno, tranquilo e equilibrado.
Por isso, essa história traz essa mensagem moral de que o efeito sentido é o equilíbrio. É um sentimento de amor que invade os nossos corações, que nos ajuda a manter a tranquilidade até mesmo nos momentos mais extremos, aonde ele deu graças, aonde ele sentiu imensa gratidão, porque foi concedido a ele 10 dias, que era a importância da sua sobrevivência. E para demonstrar o quanto ele estava, grato a isso, ele fez de conveniência aquilo que ele já sabia tecnicamente pela inteligência, mas ao sentir e fazer aquilo que ele já sabia, trouxe um efeito do equilíbrio, da calma, que os animais que estavam à sua volta, ferozes, sendo sempre alimentados com carnes frescas e agressividades, treinados, sentiu o equilíbrio permanente das atitudes daqueles que o cuidavam. E isso é o efeito da gratidão. Né, Lina? Agora vai começar a palestra. Eu estava comentando aqui com elas que quando a gente fala de gratidão, esse livro aqui, né, Psicologia da Gratidão, ele é fantástico e Divaldo tem palestras quando ele comenta sobre isso que são assim, além de educativas, ele tem esse humor, né, esse humor extremamente inteligente. Então ele fala assim que ele contando sobre Joana, que aparece para ele falando sobre gratidão, que ela queria escrever um livro sobre a psicologia da gratidão. E ele diz assim, mas será que tem coisa para escrever livro? Tem tanta coisa assim para falar sobre gratidão, para escrever um livro? E aí ela disse, sim, vai dar mais ou menos umas 250 páginas, porque vocês não vão conseguir ler muito mais que isso também, né? Então... Mas quando a gente vai realmente estudar a gratidão, a gente vê o quão profundo é esse sentimento que é filho do amor. E esse ser grato a tudo, né? Tudo dai graças, porque gratidão vem de graça também. Paulo dizia, tudo dai graças. Seja bom, seja ruim, o mal que não aconteceu, né? O bom que aconteceu. E o mal que acontece também, que na maioria das vezes no momento é desesperador, mas depois a gente vai ver que foi ali que a gente mais cresceu. Então, acho que essa história da Lívia mostra bastante esse ponto de você a pessoa que já conseguiu essa serenidade para perceber que o que a vida traz para a gente é tudo de bom, né? Tudo de bom. Só que eu acho que é difícil assim, para o espírito que ainda é imaturo, para a gente perceber isso, né? Eu falo por mim, não vocês, mas eu assim, ainda um espírito criança, acho que muitas vezes me rebelo, vou contra. Quando as coisas começam, né, a apertar um pouquinho, você já sempre pensa assim, puxa vida, é muito fácil a gente esquecer de agradecer, né? De agradecer aquelas coisas que são tão fundamentais para a nossa vida e que são de graça, estão aí, nunca deixaram de existir. Começando pelo ar que a gente respira. Mas eu acho que dentre esses efeitos, vários estudos já existem hoje que fisiologicamente nós melhoramos, né? As pessoas que são nesses estudos sobre a felicidade, eles descobrem que as pessoas gratas são felizes, né? Porque existe gente feliz que não é tão grata assim, né? Mas que as que são gratas, geralmente, na maioria, 99% delas são felizes. E menos doenças, né? Um controle melhor, assim, de menos... Eles medem, assim, quantos dias de perda de trabalho por doença. Então, nessas pessoas que treinam a gratidão, é muito menor, levam a vida, assim, com muito mais serenidade, com muito mais tranquilidade, né? Então, é mensurável isso biologicamente. Agora, espiritualmente, imagina, né? A gente
Eu acho que fazer um treino do tempo, né? Porque acho que são coisas que são aplicadas durante o tempo e é essa perseverança no tempo que vai mostrando para a gente os resultados, né? Os efeitos. Então, hoje a gente começa assim, eu acho que eles dão assim exemplos de como ser grato. Eles começam com um jornalzinho, né? Você faz um diário da gratidão. Todo dia você acorda e vai falar pensar em 5 coisas que você é grato. Eu comecei isso assim quando acho que era mais adolescente, a primeira vez não conseguia nem 3. Mas aí você vai se acostumando, vai fazendo o exercício e vai ficando cada vez mais fácil de você reconhecer as graças mesmo. Então, acho que isso como Marisa falou, é um esforço para ver os efeitos. Né? Tudo na vida tem que ter esforço, né, menina? Por isso que vale a pena. Mas as potências da alma, elas são tão necessárias, a gente já sabe, né? Para a nossa sanidade espiritual, para a nossa evolução, para a nossa iluminação, para poder reencarnar no planeta, buscando ainda crescer e melhorar. Mas quando a gente já cai assim num processo desse, tem a chance numa encarnação, né? De viver assim, rodeado pelo Evangelho de Jesus, pela doutrina dos Espíritos, a gente se vê assim, puxa vida, né? Só aí já é motivo para ser grato, muito grato, porque a gente hoje poderia estar em qualquer outro lugar, né? E fazendo às vezes coisas desnecessárias para a nossa caminhada, coisas danosas a nós mesmos e aos outros, e aí a gente resolve sair de casa e vir ouvir alguma coisa que vai nos iluminar a alma. Podemos não mudar radicalmente da noite para o dia e aí a natureza não dá saltos, a gente sabe disso. Mas esse movimento de ouvir, de falar, de ler, de saber, eu vi Lina quando ela falando aí, né, sobre a palestra do Divaldo sorriu o tempo todo, né? Não tem como você falar de determinados temas. É como nós aqui, eu pelo menos, Ave Maria, eu já acordo de manhã pedindo, assim, agradecendo a Deus e a Jesus demais por ter aberto os olhos. Todos os dias, antes de levantar, eu paro assim, sentada ali, ele fica, vovó, levanta. Eu digo, peraí, deixa eu conversar com Jesus primeiro, para ele saber, ele tem que me ouvir, que eu estou muito grata por estar ainda hoje aqui e que eu quero que ele fique na minha cola. Dizia o que é na cola, eu digo, pertinho, pertinho, assim, sabe? Porque a gente sempre precisa, mas a gente precisa se habituar a conversar com esses seres maravilhosos que nos rodeiam, saudá-los, e porque a gente só chama na hora que dói. Tem que chamar toda hora, a hora que é bom também, na hora que você sabe que saiu da cama, você já vai para a luta, né? Então, você não sabe como vai ser o dia, você não sabe o que vai acontecer, não sabe do que você vai precisar e do que as pessoas vão precisar, e você pode, né, estar presente. Então, tem coisas assim que a gente, não sei se é por causa da idade também, né, Líbia? Você teve isso quando você chegou, assim, né? Eu também não estou ainda, sabe? Eu fico pensando no pessoal, Giza mesmo, porque ela está aqui, né? Giza que é mais velha, né? Essas coisas. Marcelo que está ali já de cabelos brancos, essas coisas assim. Mas a gente vai, eu acho que o amadurecimento é isso, é você ir deixando a ficha cair. Porque a ficha cai, a gente não deixa, a gente para ela na metade e diz, olha, segura sua ficha aí e me deixa enfiar o pé na jaca. Então, há essa necessidade da gente viver este processo, né? De entendimento de que tem muitas coisas em nós, ferramentas assim maravilhosas, que nesta encarnação a gente não tocou nem a mão. Porque Deus é a inteligência suprema, né? A causa de tudo, e ele não é bobo nem nada. A gente pensa que é mais esperto do que Deus, mas não tem nada a ver. A gente não chega nem... Jesus, olha, a gente tenta engabelar Jesus e não pode, que é irmão mais velho, que dirá Deus. Mas ele coloca assim um poço maravilhoso de virtudes dentro de nós e diz assim, vai lá buscar.
comece a usar antes de assumir. Comece a usar, vê se gosta. É meio que uma roupa, né? A mãe chega em casa e diz assim, ainda não é sua. Vista aí um dia para eu ver como é que fica em você. Olha, aí você se sente bem com essa roupa, tá boa, não sei o que, então agora é sua, né? Então a gente tem essas coisas já em nós e basta que a gente comece a tomar conhecimento delas, e essa encarnação, eu acho que estamos tomando muito conhecimento, né, do valor do amor na nossa vida, mas o amor envolve todo um processo aí cheio de gatilhos para lá e para cá, né? A gratidão mesmo, a gente pensa assim, puxa, mas eu agradeço, eu levanto e agradeço, eu vou ali e agradeço, então eu estou bem na prática da gratidão. Mas quando é um caso desse, como o rei, né, que você tem um subalterno, isso é aqui dentro do centro, a gente agradece, mas quando eu estou no meu trabalho, que eu sou a chefe e aquele subalterno não está fazendo certo, e eu acho que ele poderia fazer mais e não faz, e o pouco que ele faz não me é suficiente, para ele o pouco que ele faz é o muito que ele pode, sabe, fazer. Então, a gente tem essa ideia da gratidão como se fosse uma coisa muito fácil. Você recebe um presente de Natal, você diz, obrigada. Chega em casa, você abre, você diz, mas veja só, como é que compra um negócio desse? Podendo ter comprado, não sabe? Quer dizer, cadê a gratidão? A gratidão é um negócio sério, por isso que essas potencialidades, né, divinas que nós temos em nós, para a nossa sorte, estão todas amarradinhas umas nas outras, né? Então, aí vem a humildade e o respeito pelo outro, pelo que ele pode, como Líbia viu agora, nos mostrou agora. E o respeito pelo outro, fazendo o que pode, que eu não enxergo ainda. A beleza daquela atitude, eu não enxergo. Então, por isso, eu não computo como uma coisa boa, né? Então, é um negócio sério, né? Mas a gente vai falando a respeito para ver se cola. É isso, é dessa forma mesmo. Mas a pergunta da noite, sem dúvida, continua sendo, né, gratidão. E a quem nós somos gratos? E por quê? Como é que nós reconhecemos a gratidão como um efeito moral? Porque a gratidão é com efeito moral. Sentir a gratidão. E muitas vezes nós pensamos que estamos gratos, como Marisa falou, ficamos somente no agradecimento, muitas vezes nas trocas de gentileza. Ela precisa internalizar-se como um ponto de partida, de trabalho, que vai preenchendo a alma, se ela é de efeito moral, porque quem vai sentir esse efeito é o espírito, é a alma. Muitas vezes isso é tão perceptível, é tão visível e sentido, que nós percebemos que o outro está sentindo realmente, se é verdade, se aquele amor que foi trocado, se aquele carinho que foi trocado, ele foi sincero, se for de verdade, vai permanecer não só com aquele que se doou, mas com aquele que recebeu. E esse sentimento de se sentir preenchido, vivificado, que pertence a esse sentimento da alma, é esse estado de felicidade que sentimos e não sabemos literalmente de onde veio, como começou. Nós sabemos que estamos sentindo esta felicidade e que ela não está, nem tampouco é denominada de forma material ou em circunstância em detrimento a pessoas, por exemplo, né? Sinto tão grato porque muitas vezes alguém fez algo de muita importância para nós. Ficamos gratos com o ato da pessoa ter feito aquilo. Mas será que esta gratidão, ela vai além desse feito do que foi feito? Porque fazermos e retribuirmos a gentileza, aquilo que foi dado, darmos algo em troca. Se fomos convidados, agora será a minha vez de convidá-los. E assim nós vamos trocando gentilezas. Mas será que o meu olhar não pode ir além de ser grato a esse mundo,
a esse universo, agradecer a vida, agradecer, como o Chico falava, agradecia todos os dias as formigas que estavam em volta da sua casa, muitas delas formando o seu formigueiro. E Chico conversava com um sentimento de gratidão, e a gratidão ela vem acompanhada de uma virtude muito importante, o respeito. Se ela é de efeito moral, isso quer dizer que ela é de cunho divino, pois somos seres eternos, indestrutíveis e imortais. Temos a centelha divina e o maior amor que veio à Terra, veio se expressar e tem a gratidão até mesmo pelos inimigos. Como está colocado no Evangelho segundo o Espiritismo, amai os vossos inimigos. E a gratidão dessas criaturas opositores de ontem ou do agora, que podem, através do nosso sentimento de respeito, possam adquirir entre nós o equilíbrio que já nos faculta, já nos permite, pela doutrina espírita e pelo trabalho do Evangelho de Jesus, que tem sido um farol a iluminar as nossas consciências. Então, sentir a gratidão pelas mínimas e pequenas coisas, pelas situações mais simples, pela parte, muitas vezes, muito humilde de certas coisas e pessoas que nos rodeiam, mas carregado de significação para as nossas existências. Muitas vezes, no dia a dia do corre-corre, não temos tempo sequer de dar um bom dia realmente, de parar e olhar aquele que está do nosso lado e efetivamente sentir o outro. Porque, como eu falei, é uma correria. Então, ele disse que a beleza maior de se reconhecer no outro está nas pequenas coisas. E eu sei, eu sou pequena, como é que eu me reconheço que eu tenho também aquilo que o meu irmão possui? E se somarmos o que nós temos, teremos mais um pouco. Então, se sentir no compartilhamento desse sentimento de gratidão, porque ao sentir a gratidão, porque o outro está vivo, porque ele conseguiu um trabalho, que ele conseguiu organizar-se na vida, que hoje ele está bem, que ele restaurou, que ele saiu um pouco de onde se encontrava no egoísmo, que hoje ele está um pouco melhor. Gratidão por isso também e por tantas outras coisas, ficarmos verdadeiramente felizes, contentes com a vitória do outro. Mesmo que esse outro, ou em outra vida, ou agora, representou um empecilho, muitas vezes, nas nossas felicidades do agora. Porque poderia, ainda assim, olhando pelo cunho moral, poderia ser até pior. Porque eu deveria sentir como diferente, pois são as experiências que enriquecem a alma. Mesmo aquelas experiências desagradáveis, experiências ruins, momentos difíceis servem de aprendizado para a alma. E quando nós percebemos que estamos vivendo as experiências necessárias do aprimoramento do espírito, que precisa passar por essa escola para poder aprender a discernir, para poder fazer as suas escolhas e sentir de verdade aquilo que se escolheu, que faz bem para si, é perceber que já tem essa condição. E aí vamos observando que o outro também está caminhando ao nosso lado. Então, a gratidão, ela tem esse cunho dentro desse aspecto. Joana fala também que a gratidão possui esse maravilhoso mecanismo de transformar as pessoas e tornar mais prazerosa, mais bela a vida. Porque ver e passar pela vida sem sentir essa beleza, esse perfume peculiar por onde nós passamos, e só sentir, muitas vezes, o perfume material daquilo que nós colocamos, né? Dentro dos odores, dentro do cheiro peculiar dos perfumes materiais. Precisamos deixar exalar esse perfume espiritual que brota da gratidão, que toda vez que nós viemos ao centro, sentimos aqui uma atmosfera tão diferente, que são corações e mentes que pensam diferente, mas todas estão convergindo para um ponto em particular, que é sentir o amor de Jesus dentro de nós. E Jesus fez demonstração na prática, sentindo e vivendo, realizando essas ações para que
a gratidão como benefício fosse sentido no equilíbrio do pensar, que fosse sentido na tranquilidade de caminhar por entre, muitas vezes, até de inimigos. Se sentir sereno e seguro porque sabe que Deus está do nosso lado, está nos amparando, nos livrando de todo o mal. A convicção do bem sempre deve existir nos nossos corações, porque a opção que nós fizemos de sentir Deus, e se Deus é amor, e a gratidão maior deve partir de mim, no meu sentir, na minha união à oração, no meu pensamento em comunhão com os meus irmãos. E sem esquecer que a gratidão ela tem um cunho tão particular que ela não nos permite estar somente nós preenchidos de amor e de sentimentos elevados e serenidade, mas queremos que o outro, através das atitudes do nosso exemplo, possamos contagiar o outro. Ao compartilhar, precisamos nos tomar de humildade também, essa virtude tão importante, sem que a nossa serenidade, o nosso sentimento de gratidão, que deve estabilizar a harmonização, provocando e trazendo a saúde para o corpo físico e espiritual, possa, naquele momento, muitas vezes, sem o cuidado e o trato, podemos até fazer com que desperdicemos aquela oportunidade de introjetar palavras, pensamentos luminosos, se não tivermos atento o que tenhamos que fazer, né, dentro do próprio trabalho. Então, pensando sobre tudo isso, não só pensando, mas agora desejando profundamente sentir, pensamos que Jesus, como portador dessa mensagem, a eles deveremos ser sempre gratos infinitamente. Se perdoar infinitamente representa não somente número, quantas vezes, mas que possamos colocar mão dentro desse trabalho e sentir tantas vezes que necessário se fizer, pois ao estar com Jesus, com o trabalho no bem, o trabalho na casa espírita, o convívio das amizades, o convívio da família, o trabalho edificante, a leitura edificante, tudo aquilo que traz prazer e serenidade à alma, nós, e como espírito, experimentamos essas sensações de gratidão, porque só um ser grato pode apreciar em uma caminhada, muitas vezes em um dia de sol, uma pequena flor que desabrocha, que desponta, querendo se mostrar e fazer mais belo a nossa estrada por onde passarmos. E sentir e olhar, eu estou vivo, como Marisa disse. Ser grato por existir, por estar aqui. E nós temos que sentir isso de verdade, pois a vida verdadeira se sente sentindo para fazer sentido a cada um de nós, não é? Pode ficar falando a noite inteira. É uma coisa interessante a gratidão, porque como o perdão, quando você falou do perdão, né? Quando a gente fala em perdão, a gente pensa que está perdoando para o outro, né? Está fazendo para o outro, mas na verdade é para nós mesmos, nós estamos nos liberando. E eu acho que a gratidão também tem esse efeito. Você pensa assim, você tem que ser grato ao que, né? ao outro que fez algo por você, sim, tem que ser. Mas no final das contas, os efeitos somos nós que sentimos. Não é? E acho que tem outra coisa que o Evangelho também diz, quando a gente faz alguma coisa sem esperar a gratidão do outro. Porque eles dizem assim, se você faz só interessado na reciprocidade ou no agradecimento, você não está fazendo nada. Nem está contando. Nem foi uma risquinha lá. Né? Mas quando você recebe gratidão, Deus está vendo. Né? Então, acho que é o Deus divino em nós. Né? Então, a nossa consciência nos diz que nós fizemos aquilo que era certo, e só isso já não é um motivo para a gente ficar feliz, se a gente conseguir ter esse discernimento e conseguir poder fazer aquilo. Né? Jesus já dizia lá na história lá do Humberto de Campos, nas bodas de Caná, que Pedro pergunta para ele, mas espera aí, você vai transformar água em vinho? Não foi assim, né? Dá muita alegria, até assim, demasiada para os convidados ali, para as pessoas, e Jesus, assim, ele diz, Pedro, você conhece a alegria de poder ajudar um amigo?
né? Então, assim, a gente se liga no material didático e esquece da essência, né? A gente não aprende a essência, não se liga na essência. Então, a gratidão também, eu acho que tem esse lado que é qual é a essência, não é? A essência dela. Porque a gente se liga na palavra, a gente se liga no ato. E na verdade, quando Jesus diz, brilha a vossa luz para que veja as suas boas obras e dê graças a você, não, ao Pai, não é? É a humildade que para a gente entender que não faz nada sozinho, que não é nada sozinho. Né? Eu acho que são esses insights assim, que a gente vai tendo com o tempo só com a maturidade do espírito mesmo. Treino, né? Porque quando a gente pensa assim, quando eu não sou grato, eu sou ingrato, né? Então, a gratidão, como você disse, é boa para quem... Tudo é bom para quem faz, né? Para quem está sentindo naquele momento o impulso de usar aquela virtude. E toda virtude, como Líbia diz, ilumina, espalha um perfume, né? Cura feridas. Então, todas as vezes que a gente exercita, né, qualquer virtude, e ela vem atrelada, né, na humildade, nas outras virtudes que nos deixam mais fortes. Então, é um exercício que não importa, como Lina disse, não importa o outro, não importa o tamanho, não importa se o outro não fez aquilo até para... não, deixa levar, né, de uma forma mais grosseira. Mas, às vezes, a pessoa passa para nós exatamente aquilo que a gente queria e precisava naquele momento. E, às vezes, é até uma patada. E era aquilo que a gente precisava. E por isso somos gratos, por que não? Mas, menino, cara, bem que olha, depois daquilo, eu fiquei tão bem, acordei, comecei realmente a atinar para aquelas coisas, mas ele foi tão assim, exagerado, mas não tem problema. Se ele não fizesse isso, eu também não iria atinar, entendeu? Então, tudo que leva a gente a ter um impulso positivo é maravilhoso, porque, do contrário, é a ingratidão, porque a ingratidão vem do egoísmo. E aí a gente tem que também reconhecer, mas eu não estou prestando mesmo, porque não tem uma coisa que eu agradeço. Tudo eu acho ruim. Tudo que fazem por mim, ou que querem um pensamento, aquilo não me agrada. Né? Às vezes as pessoas são difíceis, né? Eu lembro aqui que eu tinha, assim, antes da pandemia, depois até que eu fiquei menos um pouco, fui me educando mais. Eu tinha mania de abraçar o povo, né? E às vezes eu sentia que eu abraçava alguém que a pessoa era durinha, assim, não estava acostumada, sabe? E eu dizia assim no ouvido, assim, fique molinha. Enquanto você não ficar, não larga. Aí, quando eu vi, a pessoa estava sorrindo, estava ali, e ficando molinha mesmo, né? Assusta, porque não está, né, acostumado assim. E olha que não tinha o Covid na época, você podia abraçar o que você quisesse, né? Ainda mais baiano, que já não tem mesmo muito limite. Né? Mas era uma coisa assim que, se eu fosse dizer às pessoas assim, o quanto aquilo me fazia bem, eu ficava com medo, assim, quero mais. Então, eu ia como se eu estivesse dando alguma coisa, não dando nada. Era com vontade de um aconcheguinho, com saudade de minha mãe, sabe? Minha avó, aquelas coisinhas que botam a gente assim no colo, mesmo depois de grande. Né? Aí, naquele dia, vinha um bocado de gente, aí vamos. Ave Maria, quando eu saía daqui, a pessoa quer tomar passo? Eu já estou passada, eu já estou assim, nos braços do Senhor. Né? E, às vezes, a gente se esquiva, às vezes alguém quer apertar a sua mão ou quer alguma coisa, não, sabe? E depois do Covid, as pessoas ficaram assim com medo da gente, né? Mas eu gosto de fazer isso porque me faz bem. Né? Às vezes, não, é porque você tem a Cleia que dizia, abraço bom, venha cá. Você que tem, não pense não. Não se esquive de abraçar, porque todos nós temos alguma coisa que, numa hora que a gente se aconchega, é meio que a criança. A criança se aconchega na gente, mas a gente usufrui também daquilo, né? Agora, com minha neta em casa, assim, eu depois de avó, né? Não sou mais mãe de ninguém,
Mas, às vezes, assim, eu chego assim, quando ela não vem me abraçar, porque os filhos crescem, né? Eles não têm mais essa... A mãe se torna desnecessária, então... não, cara, não. Né? Vai se tornando desnecessária e também os filhos viram pais e mães e vão também exercer suas funções com seus filhos, né? Mas aí, quando eu chego assim, que eu já entrei, saí, bebi água, e eu estou... Cadê? Lili, o que foi? Ela, o que foi hoje? Assim, você não deu nenhum abraço, não deu nada. Ela, porque ela devia estar entretida lá, né? Mas eu boto assim, para ficar, sabe, com sentimento de culpa, para nunca mais esquecer. Aí vem, abraça, sabe? Então, é uma coisa gostosa. Eu acho que é o tipo do relacionamento que a gente tem que fazer com aquele marido, né, de 40 e tantos anos de casado, que você só dá oi de longe, né? Não, Augusta? Tem, né? Mas se tivesse, não é? Tem que lembrar que é o exercício do Espírito. As boas atitudes, os bons pensamentos, né? Porque toda boa atitude ela é seguida de um bom pensamento e de um sentimento, como Lívia explicou. Então, se a gente não lembrar que precisa exercitar isso como um remédio diário, a gente acorda com raiva, a gente liga a televisão, está aquela coisa lá, aí a gente já lembra de fazer prece. Aí tudo na vida, mesmo que seja ruim, nos leva a uma atitude positiva para nós. Se vai ser para o outro, tomara que seja, né? Diz os Espíritos que é bom, né? Que é dando que se recebe, aquelas coisas aí. E aí, às vezes, aquele dia que várias pessoas começaram esse exercício de manhã, quantos corações não podem ter sido tocados devido àquele volume, né, de sentimentos positivos? Olha o pessoal lá na guerra, daqui a pouco eles estão sem graça, porque está o mundo inteiro vibrando. É que acabem com essa bobagem, entendeu? Que aquilo não vai levar nada para ninguém, só leva mais sofrimento. Mas precisa de mais pessoas jorrando esses pensamentos de luz para o mundo, né? Inclusive para o mundo que, quando a gente sair daqui e depois voltar, continuará sendo nosso, né? E eu espero que esteja bem bonzinho para quando a gente voltar, né? Vou pegar. Não, Mayra estava tão bem, né? A gente ouvindo essas considerações, que é do coração, é das experiências, né? E Marisa tocou em um ponto bem legal, porque quando se fez referência, né, essa vontade de querer continuar amando e também de ser amado, porque é o que acontece dentro da família, para esse caminho é que nós estamos indo. Então, a gratidão é um processo de individuação que a alma vai experimentando no longo desse tempo. Se é dando que se recebe, mas mesmo se não receber, estaremos sempre prontos a dar. E a gratidão é isso. Então, como a família é a primeira célula da sociedade e nela foram colocados justamente aqueles seres que precisam se reajustar, a amar, e o sentimento de gratidão ela é bem colocada no meio dessa célula, porque nós vamos experimentar de várias formas, de várias situações, esse entrelaçamento desses relacionamentos que a família se permite. E ter gratidão pela família, pelos pais, até mesmo sentir e sentar, muitas vezes nós fazemos isso nas reflexões do nosso ontem, do nosso passado, no sentido de buscar dentro dessas experiências e sentir gratidão, né? Porque é esse sentimento que nós vamos levar para o plano espiritual. É toda essa beleza que nós vamos retirar dessas experiências. Sentir grato que se naquele dia nós recebemos um não, foi somente um não. E daí? E amanhã poderá ser um sim. Então, a gratidão não nos deixa parar, não nos deixa acomodados. Teremos sempre a mesma motivação que alimenta a nossa alma a buscar cada vez mais. Ter um sentimento de gratidão não é simplesmente, muitas vezes, sentir somente agradecido porque conseguiu aquilo. E se não conseguirmos, vamos continuar gratos à vida, gratos ao outro que disse não, hoje não tem.
e nós vamos ficar aborrecidos, desanimados? Se a gratidão, uma vez sentida na alma, ela deve ser estimulada pelo olhar. Por isso que eu coloquei na minha fala, no início, nesse conto, que a gratidão é um novo olhar. E nós temos agora a terceira revelação, que é um novo caminhar, um novo entendimento desse evangelho que se renova em nós a partir do que nós estamos experienciando aqui na Terra, né? As nossas provas, nossas expiações, e o nosso olhar que vai redirecionar as nossas existências. Vamos ter oportunidades infinitas de preencher e ser preenchido todas as lacunas das nossas deficiências com sensações positivas, amando e sendo amado. Mas se assim não acontecer nesse mesmo volume, nessa mesma intensidade, não paremos aí, que busquemos continuar trabalhando e amando e servindo sempre. Essa é a meta do processo para onde todos nós estamos concorrendo. E se determos nessa caminhada desanimados, porque vamos encontrar muitas vezes opositores, situações que confrontam com as nossas ideias, mas mesmo assim tem possibilidade de ser grato, porque o outro tem o direito de pensar e sentir da forma que ele acha, que ele se percebe, que ele acredita. A diversidade das crenças, né? A beleza está aí nessa diversidade, mas há um respeito entre si. Essa é a maior beleza, do ponto de sentir grato e que o outro tem direito de sentir e de fazer da forma que lhe convém. E nós ficarmos felizes por perceber que temos essa possibilidade de continuar amando o nosso próximo como a nós mesmos, como está colocado no Evangelho. Então, pensando na família como o primeiro ponto, né, desse núcleo da sociedade, para ali almas que vão ser trabalhadas, que ficamos gratos aos nossos pais, e muitas vezes nós sabemos que foram situações difíceis vividas dentro da família, situações difíceis vividas na comunidade. Mas qual é o resultado de tudo quanto eu vivi? Observando e sentindo toda essa necessidade de que nós temos de aprimorarmos as lições em que muitas vezes foram duras por aqueles que, entre aspas, eram os nossos mestres nos educando, fazendo com amor. E se assim não foi, graças vamos dar, pois estamos aqui hoje para dar esse testemunho. Valeu a pena? Claro que sim. Saímos do nosso país, qual é a gratidão que nós temos ao nosso país, à nossa pátria, às nossas raízes? Qual a gratidão que temos de estar agora aqui nos Estados Unidos? O que representa tudo isso, a gratidão que nós temos a esse país? A gratidão é e vai transformando, estendendo, ampliando as possibilidades de ser grato e continuar amando. Então, para podermos fechar esse tema aqui da minha parte, antes de passar para a Lina, que possamos continuar com o Evangelho como uma bússola incentivadora, não só isso, mas norteando para onde nós estamos, redirecionando as nossas vidas, a quem verdadeiramente nós estamos dando e sentindo a gratidão. E ao fazer isso, eu convido a reflexão para os estudos do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que eu sei que a casa trabalha com esses estudos da codificação, que não perquemos a oportunidade de receber como gratidão a instrução que vem do mais alto, do plano espiritual, os mentores, que não desistem de nós, que nos incentivam a estar aqui na casa espírita buscando o autoconhecimento, a instrução, a amar, aprender a amar, aprender a dividir, a compartilhar e a servir. Então, nós temos aqui um ponto de sermos gratos todos os dias. E será que nós escolheremos somente um dia para ser grato na vida? Amanhã vamos celebrar o Thanksgiving, o dia de ação de graça. E vamos reconhecer esse dia como um marco de uma importância muito significativa nesse país e em outros países também. Mas será que vamos ter somente esse dia?
Será que nós já não temos essa condição de eleger todos os dias? Pois o maior bênção de perceber, como Marisa falou, é acordar e se perceber vivo na carne, para poder novamente recomeçar as experiências de que necessita o Espírito. E nós necessitamos e precisamos experimentar, sentir todo esse bem, mas que esse bem não só fique conosco, pois a gratidão desse sentimento, uma vez sentida, ele vai sair das nossas atitudes, vai sair na ação da caridade para com o nosso próximo. E assim nós iremos caminhando, não somente sozinhos, mas com a comunidade, com a coletividade, com o maior número de irmãos nossos, na possibilidade de ampliar para que o outro também sinta aquilo que me faz tão bem, me faz tão feliz, aquilo que me completa, sem nada dos castelos, das riquezas, do ouro, da prata, daquilo que brilha, que muitas vezes são só ilusões e passageiras, perene, mas as sensações que permanecem vão ficar impregnadas com o sabor da beleza, da riqueza e do sentimento de amor que vai muito além. E através desse amor que nós iremos ser identificados quando lá estivermos no mundo espiritual. O quanto de amor nós temos, o quanto de amor nós sentimos. Então, que nesta noite possamos celebrar esse sentimento de gratidão, pois aqui os corações que nós já temos e elegemos como amores das nossas vidas, com os amores que chegam a cada dia. E a gratidão é o coração assim, aonde sempre tem e sempre cabe mais um para sentir do mesmo jeito, da mesma forma que Jesus nos ensinou, amar uns aos outros como Ele nos amou. Depois dessa, né? Já boa noite. Vamos passar para os passos. Não, Lívia é uma querida, né? E realmente é um marco amanhã. O Thanksgiving é uma data que traz para a gente essa memória de sermos gratos, de reconhecermos o que recebemos, mas é um convite também a esse exercício, né? A Lívia já deu vários exemplos aqui das pessoas por quem nós somos gratos, por tudo que a gente pode demonstrar a gratidão. E, claro, fica aqui, né, em público, minha gratidão a todos aqui, a vocês por estarem nos ouvindo. E, assim, eu só queria contar uma historinha quando eu estava trabalhando para uma empresa e a gente fez fizeram uma apresentação lá de motivação de um livro, Quem Moveu Meu Queijo, não sei se é isso em português, né? Someone Moved My Cheese. E estava alguém moveu Someone Moved My Cheese, né? E ele comentou assim, nós estávamos todos assistindo sem nada, né? Ninguém tinha papel, ninguém tinha... E aí ele falou assim, cada um vai ter que fazer cinco mudanças em si mesmo, visíveis, né? Que a gente consiga... Eu estava sentada com uma amiga e a gente ficou assim, mas o que a gente vai mudar, né? Não tem. E aí depois ele fez um comentário, ele falou assim, geralmente as pessoas ficam paralisadas, né? Porque é muito difícil mudar. Mas ele falou assim, teve uma vez que tinha uma mulher na minha frente, assim, ela pôs o cabelo para trás, ela dobrou a manga da camisa, mudou a saia assim, botou uma caneta no... Eu falei assim, ou pessoa preparada para mudar, né? Mas toda mudança, às vezes, ela é dolorosa, né? É muito difícil, às vezes, sair da zona de conforto. Mas eu acho que esse convite que Joana nos faz, né? Que o Evangelho nos faz de sermos gratos, de sermos reconhecidos, começando com o fato de a gente acordar aqui, né? Abrir os olhos e conseguir ver. E acho que comentamos também que envelhecer é um privilégio muito grande, né? Comentamos aí da idade, e eu percebo isso a cada dia que passa, e a cada pessoa nova que chega na minha vida, eu percebo que realmente é um privilégio
muito grande. Então, pode ser que esteja difícil o seu dia, pode ser que algo esteja acontecendo que esteja fazendo esse dia difícil de ser suportado, né? Mas que isso vai passar, isso vai melhorar e que tenhamos fé, né? Mas comecemos assim, agradecendo que tem mais um dia, que tem mais um dia no caminho, o sol está saindo para todos, né? Então, um Happy Thanksgiving para todos vocês, assim que vocês celebrem no coração mesmo, com toda a gratidão que for possível nesse momento, com a capacidade que nós temos nesse momento, e que a gente continue, né, permaneça juntos. Somos irmãos dividindo casas diferentes, mas estamos nesse planeta aqui para vibrarmos juntos por todos. Seremos conhecidos por muito nos amar, né? Então, estamos aqui para crescer e melhorar. Dói, como Lina disse, né? Fazer mudanças não é fácil, porque a gente vem batendo a cabeça muitas vidas, né? Haja vista, a gente vê a história antiga, né? A Ayrton sempre traz para a gente o quanto a gente era cabeça dura antigamente. Agora somos maravilhosos, né? Mas agora a gente já vê, mesmo a vida continuando difícil, mesmo as doenças acontecendo, mesmo as crises acontecendo, dentro e fora da família, não é? Então, a gente vive dentro de casa com um contexto familiar, mas estamos todos interligados, né? E graças a Deus, hoje, a gente tem aí a ciência, a tecnologia trazendo a possibilidade da gente ficar mais próximo possível, né, das pessoas, porque a gente nunca sabe quem vai ser o próximo de alguém, nós sermos o próximo de alguém, né? A gente procura a gratidão, agir dentro da gratidão, da humildade, do respeito, porque a gente respeita as pessoas, a gente quer o bem das pessoas, mas às vezes a gente pode estar numa situação que a gente precisa justamente dessas pessoas que são aquelas que a gente olha assim e diz, puxa vida, ainda bem que eu não estou aí nesse acidente, porque olha como esse médico está tratando esse doente, olha como. Então a gente precisa fazer essa corrente de luz, de amor, ela se espalhar mais e mais para que a gente possa ir influenciando uns aos outros, uns na vida do outro, na realidade do outro, mesmo não estando tão próximo. Mas esse próximo lá, que está em guerra agora, é o nosso próximo nesse momento. Então, ele está aqui para que a gente possa, eles estão lá tendo essa dificuldade, e a gente tendo a nossa, mas a deles é pior, né? Então, a gente tem que ter esse olhar, não de crítica para A, B, C ou D, mas de que esses espíritos que estão deixando a vida dentro desse terror que acontece, tudo crianças, idosos, que possam, assim, seguirem com essa energia de luz, né, que a gente acolhe a todos e que os espíritos com fé em Deus acolhem também. Então, a gratidão, como qualquer outro movimento positivo na nossa vida, só vai trazer benefícios, somente. É melhor do que qualquer remédio, é melhor do que qualquer quantia de dinheiro, qualquer coisa maravilhosa que possa aparecer na vida. Mas porque você consegue, né? A gente consegue se erguer sem precisar de nada, apenas de sentir-se bem, né? Então, quando alguém parte desta vida, né, e a gente se sente deixado para trás ou faltando alguma coisa, não falta nada, porque quem partiu só foi ali para casa. E de lá nos vê, nos enxerga, nos aquece com muito mais possibilidade do que quando estava aqui presente. Em espírito, a gente pode fazer muito mais. Por isso que quando nós não perdemos, eu perdi, não perdemos nada para Deus. Estamos todos juntos e misturados, continuamos a mesma coisa, só que um foi mais cedo para a pátria espiritual e outros ficam e demoram muito mais, e agora vão ficar até 150 anos, né?